Hoje eu quero conversar com vocês sobre crenças limitantes, mas eu quero fazer isso de uma forma bem prática. Eu quero mostrar para vocês que existem 3 principais crenças que envolvem qualquer uma das situações que limitam a nossa vida, que impedem que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente mude a nossa história. Se a gente conseguir olhar para essas 3 crenças e isso ficar bem claro para a gente vai ter dado um grande salto nesse nosso processo de despertar da nossa consciência, de mudar a nossa história. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Hoje eu estava assistindo um vídeo do Aaron Abic, que é um menino que mora nos Estados Unidos e compartilha um monte de coisa bacana sobre o livro Um Curso em Milagres. E ele estabeleceu uma correlação das 3 principais crenças que limitam o nosso desenvolvimento de uma forma que fica muito claro para a gente que se a gente aplicar esse conhecimento em qualquer situação que a gente enfrente na nossa vida e que causa um desconforto, que causa uma contração interna, a gente consegue resolver. Então, eu achei muito legal essa correlação que ele estabeleceu entre essas crenças, né? E qualquer uma das situações que a gente pode enfrentar na nossa vida, e é isso que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então, quais são as 3 principais crenças limitantes que atrapalham aí a nossa história? Antes de falar sobre elas, eu tenho que te explicar que a base de tudo isso, né, conforme o livro Um Curso em Milagres, é a nossa crença na separação. Se a gente já entendeu que todo o universo, né, é composto na sua essência por energia, já dizia o Nikola Tesla, né? Se a gente quiser compreender o universo, a gente tem que olhar para ele em termos de frequência e energia. Então, tudo no universo é energia e é tudo uma coisa só interligada. A gente não consegue perceber isso porque os nossos 5 sentidos humanos são muito limitados. Então a gente não percebe o mundo ao nosso redor, os ambientes onde a gente está inserido, pelo que eles são, né? A gente acaba acreditando que tudo é formado por matéria sólida e que nós estamos sujeitos ao ambiente. Então, o ambiente influencia a nossa vida, né? Quando eu fico com raiva, é porque uma outra pessoa me tratou mal. Se eu não tenho dinheiro, é porque eu moro num país que tem um governo que é muito problemático. Todos os problemas que eu enfrento na minha vida, eu acredito que vem de fora para dentro. Eu sou vítima das coisas que acontecem na minha vida. Essa é uma mentalidade bastante materialista, ligado à crença de que tudo que nos rodeia é material. Mas para a gente entender sobre crenças limitantes mesmo e qual é o impacto delas na vida da gente, a gente tem que partir do princípio que o universo que nos rodeia é energia. E aí é muito legal porque essas 3 crenças, né, que vêm da nossa crença na separação, elas estão correlacionadas com os nossos 3 primeiros chakras, com o nosso chakra básico, com o nosso chakra do sacro, né, que é o segundo, e o terceiro, que é o plexo solar. E aí, o que acontece? Como a energia nesses 3 primeiros chakras fica bloqueada por essas crenças limitantes, né? Isso impede que a nossa energia vital flua. Isso impede que a gente cresça na nossa vida, que a gente se desenvolva, que a gente amplie a nossa consciência, que a gente mude qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa história. Então, se a gente levar isso bem a sério, a gente vai entender que o único trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida, a única coisa para a qual a gente deveria mesmo dedicar muita atenção é olhar para essas crenças limitantes.
Todas as situações que aparecem na vida da gente, né, e que a gente julga ser vítima, são, na verdade, grandes oportunidades da gente curar essas energias que estão bloqueadas nos nossos 3 primeiros chakras. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue aprender através da lição que a vida está trazendo pra gente, aí a gente transcende aquela lição. Isso significa dizer que a gente pode avançar no videogame da vida. A gente está avançando uma fase, está subindo uma casa. E essa lição que a gente tiver aprendido, ela não volta mais, né? Porque a gente tem muitas crenças que vêm, inclusive, não só dessa vida aqui, né? A gente tem coisas que a gente nem lembra mais que a gente viveu. Tem muita coisa inconsciente. E aí, esse trazer à tona são coisas que a gente deveria sentir grato, né? As situações que a gente passa e que a gente encara como um problema, que a gente encara como um desafio, na verdade são sim um presente, porque tá te dando a oportunidade de superar essa lição, de transcender essa situação, para que a sua vida possa avançar e para um outro lugar mais expandido, né? É lógico que outras coisas vão vir a partir daí, mas a gente começa a viver cada vez mais em paz e com mais clareza sobre o porquê que essas situações estão vindo pra gente, né? A gente para de ficar se colocando no papel de vítima e começa mesmo a sentir gratidão por essas situações que num primeiro momento às vezes te pega, às vezes faz você sentir aquela contração, faz você sentir raiva, medo, enfim. Então, quais são essas 3 crenças limitantes que a gente pode olhar e encaixar em qualquer uma das situações que a gente passa na vida da gente? Essas 3 crenças são a crença de falta, a crença de apego a resultados externos e a crença de controle. E aí, essas 3 crenças, elas também estão correlacionadas. Porque lembra, elas todas nascem, né? A raiz dessas 3 são a crença na separação. Como a gente acredita que a gente está separado da nossa fonte, como a gente olha para a nossa vida e a gente tem a impressão de que existem 2 realidades separadas, né? Uma realidade externa, da qual a gente é sujeito, e a realidade interna, que referente a tudo aquilo que a gente sente, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Mas a gente tem uma sensação clara, quando a gente está vivendo na dualidade, de que existe uma separação, quase como se fossem 2 reinos diferentes, né? Um que é daqui para dentro e outro que é daqui para fora. E aí, como a gente se enxerga, então, separado, na separação, a gente não tem mais acesso à fonte. A gente não se enxerga mais pertencente a tudo o que há, né? A tudo que existe. O livro Um Curso em Milagres, ele fala que ter e ser são a mesma coisa. Então, quando a gente se vê separado, a gente não se enxerga mais como parte de tudo. Portanto, a gente entende que várias coisas nos faltam. Então, essa é a primeira crença, a crença de falta, né? Me falta saúde, me falta dinheiro, me falta alegria, me falta um parceiro. A gente acredita que nos falta um monte de coisas. E a crença que decorre desse sentimento de falta é a crença de que já que está me faltando, eu vou completar isso que me falta buscando coisas onde? Fora de mim, buscando coisas no mundo. Então, eu começo a colocar os meus desejos e a minha expectativa de que esse buraco interno que eu sinto vai ser preenchido através de coisas no mundo. Então eu vou buscar um parceiro, eu vou buscar dinheiro, eu vou buscar o que quer que seja. Pode colocar aí a sua lista de desejos completa. Por que é que você tem esses desejos? Porque no fundo você acredita que quando
eles se realizarem, você vai se sentir completo de novo, você vai poder se sentir de novo completo. E aí, a terceira crença que também advém dessa de buscar coisas no mundo é a crença de controle. Porque o ego vai falar o seguinte pra gente: para que a gente possa ter essas coisas que a gente quer no mundo, a gente tem que controlar tudo muito bem controladinho. Então, o que é que a gente vai fazer? Na nossa tentativa de controle, a gente vai tentar controlar todas as situações ao nosso redor para que a vida saia do jeito que a gente quer. Porque se a vida não sair do jeito que a gente quer, eu não consigo preencher esse buraco que eu tenho dentro de mim, porque eu acredito que me falta, porque eu acredito que eu tô separado. E aí, nesse movimento de controlar, quando uma pessoa não te trata da forma como você espera que ela te trate, né? Você vai ter um conflito. Quando você vai para uma entrevista de emprego e você não é aprovado naquela entrevista de emprego, você se sente rejeitado, e aí essa rejeição também está fora dos seus planos, vai te gerar também um mal-estar. Então, a gente tem que entender que essas três crenças, elas são a base para o ego continuar existindo, para o ego continuar guiando a nossa história. Porque quando a gente entende que nada nos falta, a gente não precisa mais dele. Então, é óbvio que todas as situações que vierem pra gente nesse sentido, elas vão vir com uma sensação de que aquilo é muito real, de que a gente precisa se controlar, de que a gente realmente nos falta muita coisa, né? Que nós estamos separados e que quando a gente conseguir alcançar essas coisas no mundo, aí a história vai ser diferente. Aí a partir daí a nossa vida vai mudar. E infelizmente essa não é a realidade, né? Isso não é verdade. Então, como é que a gente vai lidar com essas situações quando elas aparecerem? Quando aparecer um desafio na sua vida, o que é que você vai fazer? Primeiro, a gente vai tentar estabelecer uma correlação entre a situação que aconteceu e uma dessas três crenças. E aqui é que tá o pulo do gato, né? Como é que a gente estabelece essa correlação? Fica mais fácil da gente conseguir identificar qual dessas três crenças limitantes a gente está vivendo quando a gente relaciona elas com o sentimento que vem daquela situação. Então, se você estiver sentindo tristeza, esse é o sentimento relacionado à crença de falta. Se você estiver sentindo raiva, esse é o sentimento relacionado à crença de que a solução para todos os nossos problemas está fora da gente. A crença de que a nossa felicidade está condicionada a alguma coisa externa a nós. E se o que você estiver sentindo for medo, isso significa dizer que você está vivendo a crença de controle. E aí, lógico, né? Eu tô aqui falando de medo, de tristeza e de raiva, mas todos os outros sentimentos que derivam desses, a gente também consegue estabelecer a mesma correlação. Então, o que você pode estar sentindo, por exemplo, não é tristeza, mas você está deprimido de alguma forma. Isso é um sentimento relacionado com a tristeza, né? Então a gente precisa ser aí bem flexível quando a gente estiver fazendo essa análise. Mas você vai saber, né? Se você olhar com cuidado, se você se der um tempo para olhar para a situação e tentar tirar dela qual é o sentimento predominante, não vai variar mais do que isso. É tristeza, raiva ou medo. Então, quando você tiver conseguido estabelecer essa relação, qual é o próximo passo nesse nosso processo de limpeza dessas crenças limitantes? O próximo passo é a gente entender que a gente não tem as respostas. Porque enquanto a gente está vivendo aqui muito conectado com essas ideias que o ego plantou, né, no nosso subconsciente, dá para falar desse jeito, a gente não consegue encontrar a resposta.
porque não é a gente que vai resolver, né? Desse nível de consciência que a gente tá, a gente não consegue resolver. Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu já falei várias vezes aqui, a gente tem um recurso maravilhoso que é a nossa inteligência interior, que é o nosso ser espiritual. Então, a gente vai confiar, a gente vai pedir, né, para que a nossa mente seja corrigida, porque a partir do momento que você já ganhou clareza da situação, você pode lançar mão desse recurso, você pode confiar que se você quiser mesmo limpar isso do seu campo energético, do seu coração, da sua energia, dos seus 3 chakras, você vai pedir para que o seu ser espiritual, para que a sua centelha divina te ajude nesse sentido. Peça para que ela corrija a sua mente, para que você possa olhar para essa situação que num primeiro momento você percebeu como um desafio, você percebeu como um problema, para que você consiga transcender essa lição de casa que a vida te trouxe. E aí, a partir disso, né, nesse movimento, a gente vai limpando da nossa energia esses bloqueios. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente se torna consciente de que não existe nenhuma outra razão pela qual isso está aparecendo para a gente que não a dessa oportunidade de limpeza, mais a gente cresce. A crença de controle é uma crença muito interessante, né? Porque a gente tem a sensação de que a gente tem a nossa vida nas mãos. Mas a verdade é que a gente não pode controlar nada quando a gente está vivendo em leis universais que dizem que energia atrai energia, igual atrai igual. Então, como é que a gente vai achar que a gente está no controle e fazer 1000 planos de uma vida maravilhosa se a gente não para olhar o que é que a gente está vibrando, com o que é que a gente está se conectando? Por isso que eu falo que esse é o trabalho mais importante que a gente tem a fazer na nossa vida se a gente quiser mudar alguma coisa, né? Não adianta nada a gente assistir 1 milhão de vídeos, ler 1 milhão de livros se a gente não partir para a ação. E a ação é dentro da nossa mente. A ação é olhar para as situações que a gente passa, identificar qual é a crença limitante e entregar para nossa inteligência interior para que ela seja curada, para que ela seja transcendida. E aí a gente vai estar pronto para viver uma nova fase na nossa vida. Quando a gente faz muita coisa no mundo, né? E a nossa vida continua igual, você pode apostar, tem alguma coisa aí que está faltando. Tem algum ingrediente aí dessa mistura que está faltando. E invariavelmente é a nossa disponibilidade de olhar para a nossa vida e de perceber e de se dar conta de que nós não somos vítima do mundo que a gente vive. Muito pelo contrário, a gente está criando a nossa vida, a gente está criando a nossa realidade a partir das nossas crenças. E esse trabalho de correção dessas crenças, né, de cura, de retirada desses bloqueios, ele pode ser feito com as situações mais banais, com qualquer coisa que você julga muito banal na sua vida, isso já vai te ajudar. Não espere passar por situações que te causam dores mais profundas, né? Que você teria mais dificuldade num primeiro momento de deixar aí. É legal que a gente faça isso mesmo com as pequenas coisas, mesmo com aquilo que a gente acha bobo e que num primeiro momento a gente pensa assim, isso aqui não vai mudar em nada a minha vida. Se te causar qualquer contração interna, já está mudando a sua vida, já está impactando a sua vida pela energia que você emite, pela frequência que você vibra. Então a gente pode olhar, tá? Mesmo para as pequenas coisas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês assumam aí o controle da vida de vocês no sentido de agarrar essas rédeas e ir atrás de corrigir as suas crenças limitantes, investir tempo, investir energia nisso todos os dias. Você vai ver só como a sua vida muda, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!